Olá, amigos do Luz e Caridade. Saudade de estarmos juntos novamente, mas por enquanto vamos aqui pelo virtual, né? Em breve vamos poder comer aquele bolinho no domingo de manhã, trocar muitos abraços, muito carinho, mas vamos lá. Hoje a nossa tarefa é falar sobre a vida e a obra de Allan Kardec. Nós já falamos muito sobre isso, todo mundo já estudou muito, já tem até filme, né, sobre a vida de Kardec. Então a gente vai falar um pouquinho e vai tentar trazer isso para o nosso dia a dia de hoje, né? A forma como esse homem foi e o que a gente pode fazer hoje para tornar a nossa vida melhor também. Então vamos lá. Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804, lá na França, né, um país gelado da Europa, e na cidade de Lyon. Ele foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, e vocês vão ver que eu vou falar todas as palavras bem abrasileiradas para facilitar a vida de vocês e a minha também. Ele começou a estudar nessa própria cidadezinha, tá? Quando ele já estava com 10 anos, os pais enviaram ele para a Suíça, para uma cidade chamada Yverdon, para estudar com o professor Pestalozzi no Instituto Pestalozzi. E aqui a gente já tem uma curiosidade. O Instituto Pestalozzi ele foi fundado em 1805, um ano depois do nascimento de Kardec. E a gente começa a se perguntar, será que isso já tinha alguma coisa a ver com a programação da vida de Kardec, da missão de Kardec de codificar nossa doutrina? E a gente começa a pensar quem foi o professor Pestalozzi, com quem ele estudou, o que ele pensava, né? O professor Pestalozzi estudou com Rousseau, que foi considerado o pai da democracia moderna. O lema de Rousseau era dedicar sua vida à verdade do sentimento, do bom senso e do raciocínio lógico. Vejam como todas essas palavras nos lembram muito a figura de Kardec, né? Bom senso, raciocínio lógico, verdade. E aí, Pestalozzi estudou, bebeu nessa fonte. Pestalozzi aprendeu com esse homem chamado Rousseau, que tinha toda essa forma de pensar. Pestalozzi era formado em teologia, direito e filosofia, mas ele era apaixonado pela arte de ensinar. Então, ele fundou esse instituto lá em Yverdon, criou uma nova metodologia de ensino. Ali ele direcionava os jovens para investigar a verdade. Ele não trazia o material pronto e tentava transmitir a informação que ele tinha ou a verdade que ele tinha. Ele preparava os jovens, as crianças, para que eles tivessem vontade de descobrir essa verdade. E aí um outro aluno também, lá do Instituto, chamado Ackermann, ele disse que o aluno era conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência. Então, vamos observar. As coisas tinham que estar no momento em que aquela criança estava para que ela pudesse aprender. Não podia dar coisa que ele ainda não tinha condição de compreender, né? E ele era induzido, ele era conduzido a buscar aquilo que ele podia fazer para aprender. E tinha sempre alguém conduzindo essa história, tinha alguém sempre ali pronto para poder dar suporte, para poder dar orientação, mas não o produto pronto, como nós fazemos hoje com as nossas crianças, né? A gente pega a informação, joga para elas toda mastigadinha, toda prontinha, né? Só marcar o X na resposta, coleguinha. E aí a criança rejeita, porque ela não aprendeu a gostar de estudar. Ela não aprendeu como é gostoso a gente descobrir a verdade, o prazer que dá a gente, por esforço próprio, a gente conseguir adquirir o conhecimento. E era isso que Pestalozzi fazia com as suas crianças. Mais do que a criança saber a matéria do Enem, né? Naquela época não tinha Enem, mas mais do que isso, ele queria formar seres humanos capazes de discernir entre o que era verdadeiro e o que não era, e montar as suas próprias opiniões para viver no mundo.
Bom, nós não temos um registro exato de quando Kardec voltou de Yverdon para a França, mas existe registro em janeiro de 1823 de Kardec já em Paris. Então, com certeza, isso aconteceu antes dessa data. Tá. Com 18 anos, bem novinho ainda, né? Kardec já era professor e tradutor de livros. Então, assim, Kardec não era um menino, né? Hoje a gente olha para os rapazes de 18 anos e a gente os vê como meninos. Kardec não era um menino, Kardec nessa época já era um homem, né? Já trabalhava como professor, traduzindo livros e escrevendo. O seu primeiro livro foi aos 18 anos, chamado Curso Prático e Teórico de Aritmética. Gente, esse livro, ele foi editado pelos próximos 52 anos. Vocês têm noção do que é um jovem de 18 anos escrever um livro, e esse livro ser tão importante que ele teve várias vezes, ele foi reproduzido durante 52 anos? Pois é, esse livro de Kardec aconteceu isso. Mas depois disso, ele publicou também outros livros, e esse é um dos motivos pelo qual ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, para que não confundissem a obra dele inicial, né, que ele assinou como Hippolyte Léon Denisard Rivail, com a obra que foi feita por ele em conjunto com os espíritos, ou pelos espíritos, em conjunto com Kardec, né, que já faz parte da doutrina espírita, e aí está assinado Allan Kardec, uma coisa não se mistura com a outra. Vamos lá. Kardec teve um momento em que ele conheceu os estudos de Mesmer, né? Mesmer estudava o magnetismo. E vamos ficar com isso aí registrado, porque lá na frente, quando a gente for falar do Senhor Furtier, a gente vai lembrar disso. Kardec já tinha conhecimento sobre os estudos de magnetismo. Ele propôs também um plano para a melhoria da educação pública na região onde ele morava. Então, a gente vai vendo que Kardec, ele estava sempre muito presente em todas as situações da vida, né? Ele aproveitava bem as oportunidades que surgiam. É óbvio que existem as características do espírito que ele traz como bagagem, né, do espírito reencarnante, mas também a gente não pode desqualificar tudo que ele aprendeu na sua infância, sendo educado da maneira correta, para que na fase adulta ele pudesse ser um homem questionador, um homem participativo, né? E aí é que a gente fala que ele dedicou a vida toda à educação, né? Mesmo nesse primeiro momento a educação formal, vamos dizer assim, e depois a educação do homem como um todo, né? Um homem integral, espírito, matéria, tudo, com a codificação da nossa doutrina. Porque ele, na verdade, ele compreendia que é só através da educação que a gente pode melhorar o ser humano. Gente, como é que a gente melhora o mundo? Né? Quando a gente fala desse momento de transição, para passar para mundo de regeneração, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que melhorar o ser humano. O mundo só melhora quando nós nos melhoramos. E nós nos melhoramos através da educação. E nós nos educamos através do outro. Eu não consigo me educar sozinha. Sozinha eu fico no comodismo do lugar comum. O outro, se o outro tentar me ensinar, muitas vezes eu rejeito. Mas, através do outro, eu me educo, através do contato com o outro, a gente aprende e a gente se transforma, né? E hoje nós estamos privados justamente desse contato com o outro. Através da telinha do computador, do celular, a gente interage, né? Mas eu estou aqui falando sozinha e não tem ninguém para rebater o que eu estou falando. Então, é um momento solitário, é um momento em que a gente não tem ninguém para falar, você está errada, Andréia, não tem ninguém para ser contra a minha fala, não tem ninguém para pisar no meu calo. Então, eu acabo não crescendo muito. Cresço naquilo que li, naquilo que aprendi, porém, não cresço como ser humano para modificar o mundo, porque estou sozinha. No contato com o outro é que a gente aprende, é que a gente cresce. Bom,
Vamos dar um pulinho lá em 1823, que foi quando ele casou com Amélie Boudet. Essa professora de letras e belas artes, que a gente fala muito pouco sobre ela, além de ter sido a sua principal colaboradora durante todo o processo da codificação, ela esteve sempre ao lado dele, ela foi figura primordial para que tudo acontecesse, né? Porque para que Kardec pudesse ter paz de espírito para trabalhar naquilo que ele entendia como verdade, era preciso que ele estivesse ao lado de alguém que tivesse uma compreensão disso, que entendesse esse momento. Já pensou se ela fosse uma pessoa extremamente fútil, ciumenta, que ficasse, ai, Kardec, vamos passear no parque. Ah, Kardec, você não está me dando atenção. Ah, Kardec, vem ficar comigo. Kardec não ia ter paz de espírito para poder fazer as suas pesquisas e escrever os livros, né? Então, a Amélie Boudet também foi um espírito com muita lucidez, também envolvida nessa missão de Kardec, dando suporte para ele, para que ele pudesse levar a termo o que estava programado para ele fazer. Sem contar que, depois do desencarne de Kardec, Amélie Boudet ainda deu continuidade à ideia dele, fazendo a divulgação, né, da doutrina, e mais à frente ela encontrou com algumas pessoas, então ele tem os entreveros, e ali naquele momento o espiritismo ele fica meio perdido na França, com a morte de Amélie Boudet. Mas nós não vamos entrar nessa questão, porque hoje a gente tem que falar de Kardec, tá ok? Mas se alguém tiver curiosidade, busquem a história, que a história é muito interessante. Bom, em 1934, eu acho que eu me perdi aqui em algum lugar, gente. Eles haviam criado um instituto para a educação, né? Kardec estava vivendo disso, junto com o tio. Um tio dele entrou com a parte financeira e Kardec fundou o Instituto Técnico Rivail. Eu esqueci de falar lá atrás e acabei me perdendo agora, né? Mas tudo bem. Então, mas quando chegou em 1834, eles passaram por dificuldades financeiras no Instituto, porque esse tio de Kardec, ele começou a se envolver com jogos e ele começou a perder dinheiro. Então, ele começou a não poder mais ajudar, né, a fazer a manutenção do Instituto, e eles acabaram sendo obrigados a vender. Então, eles venderam o Instituto, ainda assim, era uma obra grande, e eles ficaram com uma boa quantia de dinheiro cada um, e Kardec com a esposa entregaram esse dinheiro porque eles eram professores, né? Eles não eram da área dos negócios. Então, eles entregaram o dinheiro nas mãos de um grande amigo, que também era negociante, e esse grande amigo deles fez um monte de maus negócios com esse dinheiro, né? É como se alguém hoje pegasse todo o dinheiro que tivesse, entregasse a alguém que trabalhasse na Bolsa de Valores, e essa pessoa investisse só nas ações que estão em queda. Então, perde-se o dinheiro da noite para o dia. E foi o que aconteceu com Kardec e Amélie Boudet. Eles ficaram sem nenhum tostão da venda do Instituto. Talvez isso também estivesse na programação, porque se eles estivessem com muito dinheiro no bolso, as tentações do mundo iriam acabar desviando a atenção do que ele realmente precisava fazer. Mas Kardec não é de desistir. Kardec permaneceu firme, e aí ele começou a fazer a contabilidade de 3 empresas. À noite, quando ele chegava em casa, ele escrevia livros técnicos, ele fazia traduções, ele organizava cursos gratuitos para pessoas mais pobres, né? Cursos de química, física, astronomia, anatomia. Enfim, ele aproveitou aquele momento de dificuldade para se reinventar. Kardec viu que não dava mais para ser da forma que era e resolveu fazer da forma que era possível. Engraçado, isso tem bastante a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Muitos de nós, quiçá todos nós,
né, estamos passando por um momento semelhante. É óbvio que nem todos perderam tudo, mas deixamos de ganhar, né? Muitos deixaram de ganhar o próprio sustento, outros perderam o emprego. Então, assim, cada um está passando pela sua dificuldade de uma forma. E a gente está se reinventando. A gente vê gente que era professor que está vendendo pão de mel, a gente tem pessoas que eram vendedores e estão fazendo bolo, a gente começa a ver um monte de coisa aparecendo, novidades, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem essa habilidade, eu não sabia que essa pessoa tinha essa habilidade. E talvez nem ela própria soubesse. Mas ela foi lá e botou a mão na massa, literalmente, e fez acontecer. Talvez, num outro momento, ela volte para o que ela estava fazendo antes. Talvez ela nem volte porque ela descobriu uma outra situação que vai dar mais satisfação para ela. Mas o importante é não ficarmos parados, não ficarmos esperando as coisas mudarem para que a gente mude. A gente faz a mudança e o mundo acaba se transformando. O mundo que eu estou falando não é nem o mundo todo, não. O mundinho ao nosso redor. Fazer alguma coisa que o outro chega para a gente e fala, nossa, que delícia, que lindo isso que você fez. Eu não sabia que você conseguia fazer essa situação. Isso dá uma satisfação para a gente que não dá para explicar. Então, gente, momento difícil é momento da gente se reinventar, é momento da gente não desistir. Então, vamos lá, vamos mais um pedacinho. 1853. O mundo todo, mas especialmente a nossa linda Paris, na França, que era onde as coisas aconteciam, né? Tudo girava em torno de Paris. Hoje as pessoas falam em outros centros, mas naquela época, né, onde tudo estava acontecendo, a Paris era o centro vamos dizer assim, o centro do mundo. E principalmente ali começou uma modinha. As pessoas começaram a se interessar muito por umas coisas que elas entendiam como sobrenaturais, umas mesas que se mexiam e umas mesas que estavam falando. Oi? Mesas que estavam falando. Se hoje parece esquisito, naquela época, então, devia ser, ó, um must. Só que um ano depois, Kardec começou a ouvir falar sobre essa brincadeira que o pessoal estava fazendo, né, das mesas girantes, através do senhor Fortier, que era conhecido de longa data e também era um magnetizador. Só que ele chegou para Kardec e falou, Kardec, olha só, eu sei que você conhece a história do magnetismo e eu sei que você sabe que quando a gente magnetiza um objeto, esse objeto ele pode até se mexer. Mas, Kardec, as mesas dão respostas coerentes com as perguntas que a gente faz. Isso aí vai muito além do magnetismo. Aí Kardec falou, bom, peraí, a mesa dá resposta? Então, a mesa está pensando? A mesa é inteligente? Aí, lá em Obras Póstumas, tem uma resposta de Kardec que é assim, a resposta dele para o senhor Fortier. Só acreditarei quando ouvir. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Olha, Kardec também foi malvado, né? Não basta ser um conto para a gente dormir, para fazer a gente dormir em pé, de tão carochinha, história da carochinha que o negócio parecia. Mas Kardec tinha uma coisa de bom. Eu não acredito, eu desconfio, mas eu vou lá para ver, para saber se realmente é mentira ou verdade. Opa, isso ele aprendeu lá no Instituto Pestalozzi. Investigação. E aí, em 55, no primeiro contato que ele teve com isso tudo, ele percebeu que, apesar dele não conseguir explicar aquilo que estava acontecendo, se tinha um efeito inteligente, ou seja, se as mesas respondiam de forma coerente com a pergunta,
de forma inteligente, tinha que ter naquilo uma causa inteligente. E a causa inteligente, com aquele cestinho, um lápis pendurado e duas pessoas segurando, não dava para ser as duas pessoas, porque uma ia empurrar para um lado, outra ia empurrar para o outro. Então, tinha algo além daqueles seres humanos encarnados ali, aqueles espíritos encarnados. Bom, essas reuniões, no princípio, eram reuniões para tratar de assuntos banais, coisinhas da época, né? Como é que eu tô, como é que as coisas estão acontecendo, quem eu vou namorar, aquelas coisas de brincadeira mesmo. Bem banais e bem materiais. Porém, quando Kardec começou a frequentar a casa do senhor Baldin, que se escreve, né? Acredito que seja Baudin, né? E as filhas dele eram as médiuns, ele começou a levar questões mais profundas, de filosofia, de psicologia, e mesmo essas questões que ele já levava tudo esquematizado, sabendo a resposta, para poder justamente ir testando o que estava acontecendo. E, para surpresa dele, todas as questões eram respondidas com precisão, com profundeza e lógica. E aí, Kardec começou a estudar o assunto. Aí ele começou realmente a espalhar as perguntas para que elas fossem discutidas, para que elas fossem respondidas, e aquilo não podia ficar só para ele. Ele começou a perceber que aquilo era para ser passado para o mundo todo. E ainda em Obras Póstumas ele diz: apliquei a esta nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Quer dizer, ele não começou de uma teoria e foi lá comprovar. Do que ele viu, ele escreveu. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. E aí, essa fala de Kardec, ela nos dá uma compreensão, né, de algumas partes do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, vou fazer uma brincadeira, né? Isso aqui é uma mão? Uma coisa com 5 dedos é uma mão? 5 dedos com 5 unhas é uma mão? E a gente fala assim, caramba, Kardec está perguntando a mesma coisa o tempo todo. Mas ele ficava testando e testando e testando para comprovar de que aqueles assuntos mais complicados, mais complexos para aquela época, eles não ficassem truncados e ele não aceitasse como verdade uma pseudo-verdade, né? Alguma coisa que parece que é uma verdade, mas na verdade era um equívoco. E também explica por que em alguns momentos os espíritos falam, já vos dissemos anteriormente, assim temos dito, né? Então, assim, até os espíritos ficavam um pouquinho cansados também, né? Que Kardec perguntava, Kardec deve ter dado um suadouro também na galera que estava colaborando. Bom, mas isso feito, Kardec teve toda a trabalheira, né? Juntou aqueles cadernos todos, estudou aquilo tudo, compilou aquilo tudo para codificar e transformar num livro, e esse livro depois ele foi aumentado, né? Ele foi revisto outras vezes, mas no dia 18 de abril de 1857, pela primeira vez, o Livro dos Espíritos foi apresentado ao público numa livraria. Então, esse dia ele fica marcado para a gente, porque foi o dia em que saiu das mãos de Kardec e caiu para o mundo todo, né? Se hoje fosse nessa era da internet, seria muito mais fácil, mas naquela época o negócio ia devagar mesmo, mas tinha que começar em algum lugar, e foi ali que começou, naquela livrariazinha de Paris. Em 1858, né, a gente ouve muito falar na tal da Revista Espírita. A Revista Espírita, o que é isso, né? Kardec, em 1858, ele resolveu que ele ia escrever alguns artigos, fazer tipo um jornalzinho,
e ia publicar isso. Então, ele não contou para ninguém o que ele ia fazer, não pediu dinheiro para ninguém, ele foi lá e fez, e pasmem, deu certo. Vendeu tudo, foi um sucesso, e ele continuou editando isso ainda por alguns anos. Ele começou a fazer reuniões na casa dele para estudar o assunto, né? E aí foi, vamos dizer assim, isso aí é o embrião da Sociedade Espírita parisiense, né? Ele começou a fazer os estudos na casa dele, e aí vinha mais gente do que cabia na sala dele, né? Vamos dizer assim, que apertadinho, dava para ele receber ali umas 15 pessoas, e tinha vezes que chegava a ter 30. Só que tinha gente muito influente, aquelas pessoas muito importantes, né, que queriam sentar-se com uma certa comodidade, né? Até príncipe aparecia para as reuniões, né? E aí o pessoal começou a falar, não está dando não, está ficando meio apertado, está ficando desconfortável, a gente precisa de um lugar maior, se preocupa não, Kardec, a gente vai arrumar esse lugar. E aí, né, um que conhece um que conhece um outro, com outro que tem um dinheirinho, que juntou com o dinheiro do outro, eles conseguiram em 15 dias resolver a situação do local para eles se reunirem e começaram a se acomodar melhor para os seus estudos. Gente, a partir do Livro dos Espíritos, é só uma sequência de fatos, né? 57, o Livro dos Espíritos, 61, o Livro dos Médiuns, 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, 65, o Céu e o Inferno, e 68, a Gênese. Lá em 1861, quando Kardec lançou o Livro dos Médiuns, um livreiro de Barcelona, lá na Espanha, chamado La Chatre, pediu para Kardec enviar exemplares do Livro dos Espíritos para ele poder divulgar aquela filosofia nova, para ele poder vender esses livros, né? E passar para o país dele também aquela nova ideia que Kardec estava apresentando. E aí tudo foi feito muito certinho, os livros passaram na alfândega, pagaram-se os impostos, tal, mas os livros nunca chegaram na livraria do Senhor La Chatre. Por quê? Porque naquela época, a igreja, ela era meio que o poder executivo, judiciário e legislativo, né? Ela fazia as leis, ela executava, depois ela fazia tudo. Então, o bispo de Barcelona falou, isso aí está contra a nossa forma de pensar. Isso é contra a religião. E aí eu me pergunto, será que ele leu o livro todo? Se ele leu o livro todo, ele hoje é um espírito modificado, porque ele tinha informações ali muito importantes, né? Então ele passou a compreender. E realmente, principalmente para aquela época, a igreja daquela época, todas as informações contidas no Livro dos Espíritos, elas iam derrubar esse poder que eles tinham nas mãos. E isso não podia acontecer. E aí, o que ele faz? Não é permitido, joga esses livros todos na praça, vamos fazer uma grande fogueira, chamada Auto de Fé de Barcelona. E chamou todo mundo, vamos queimar esses livros hereges. Gente, sabe o que foi isso? A primeira grande obra de marketing da história. Quando ele queimou aquele monte de livro, a galera começou a se cutucar e falar assim, peraí, o que tem aí nesse livro que a gente não pode ler? Por que ele está tão preocupado assim da gente não poder ter acesso a esses livros? E aí, a curiosidade aumentou. Talvez se o livreiro colocasse os 300 exemplares, não tivesse difundido tanto a ideia como o ato desse bispo. Porque, como disse Kardec, podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas da fogueira as superexcitam, em vez de extingui-las. Então, a partir daí, as pessoas ficaram curiosas e foram procurar o que eram aqueles livros, e a doutrina entrou também na Espanha, e aí foi se espalhando por vários outros países, né? Até depois chegar aqui para a gente no Brasil. Em 31 de março de 1869,
Kardec desencarnou. Desencarnou da forma como a gente fala assim, se eu pudesse, desencarnava assim. O rapaz chegou, né, um caixeiro de livraria para pegar um número da revista espírita, e ele foi recebê-lo, e ao entregar a revista espírita, ele simplesmente baixou a cabeça, pronto, tinha desencarnado. Provavelmente de alguma complicação no coração, mas né, a gente fala assim, a pessoa sente dor, aquela coisa, não, simplesinho assim, fui, daqui a pouco eu volto. E é a forma como a gente gostaria de também poder partir, né, sem muitos sofrimentos, apesar de tudo que ele passou na vida. Da vida de Kardec não foi uma vida fácil, não foi uma vida, vamos dizer assim, alisada, né? A estrada dele foi bastante esburacada, ele teve que, como toda pessoa que pretende fazer alguma coisa pelo bem, ele teve que desviar de muitos tropeços, de muitos buracos, de alguns grandes montes, para poder conseguir finalizar a sua obra, a sua missão.